Meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a ocasião que vocês escutarem a nossa reflexão do 26º domingo do tempo comum. Que Deus nos ajude, né? Nós continuamos em Mateus, estamos em Mateus 21 e continuamos no quarto discurso de Mateus, que são 5 no Evangelho. O discurso eclesial da igreja, como viver na igreja. Vimos no 23º domingo do tempo comum, como é que se faz a correção fraterna para viver na igreja. 24º domingo comum, o perdão fraterno para viver na igreja. 25º domingo comum, domingo passado, a vinha, né? O Senhor que contrata, né? E a lógica de Deus é diferente da nossa, dos trabalhadores da vinha do Senhor, que é a igreja. Hoje, de novo, continuamos, né, o discurso eclesiológico sobre a igreja. Hoje eu diria que a temática é: será que o nosso sim é sim, ou o nosso sim é um sim mais ou menos? O Evangelho de Mateus vai dizer que na vinha do Senhor existem 2 tipos de sim, tá? Vamos acompanhar bem. Será que nós respondemos sim a Deus sempre? Ou dizemos sim e acabamos não fazendo? Deus chama todos os homens e mulheres na construção de um mundo novo, na igreja, de um mundo de justiça, de paz, que Deus sonhou e propõe para todos os seres humanos. Diante da resposta de Deus, nós podemos dizer um sim, com maiúscula, assumindo um compromisso coerente, vestindo a camiseta ou ficar em cima do muro e evitar compromissos, evitar o comprometimento. A primeira leitura do livro de Ezequiel, pegue a sua Bíblia e leia. Ezequiel 18, 25 a 28, apenas 3 versículos. Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilônia a viverem em coerência ao sim dado ao Senhor e à aliança feita ao Senhor. Ele está observando que no exílio, eles não estão observando a aliança feita com o Senhor. E Ezequiel fala da história da vinha. Ele ilustra o cuidado e o amor que o Senhor tem pela vinha dele, que é a igreja. Era o antigo Israel, agora é a igreja, o novo Israel. E coloca aqui, videiras escolhidas, um lugar bem colhido, bem cuidado. Ele esperava uma grande colheita, mas a decepção do dono da vinha, de Deus, a respeito de Israel, foi muito grande. Só produziu uvas amargas, uvas ácidas, imprestáveis. Ao invés de Deus se irritar, a reação dele foi o amor. E o amor transformou aquela amargura e aquela acidez, tá? O amor que Deus tinha para com eles, para com o povo de Israel, acabou se transformando em ódio e abandono, acidez, amargura. A vinha era Israel, que mereceu o cuidado especial de Deus, só que produziu somente frutos amargos, porque eles no exílio ficaram infiéis a Deus. E a infidelidade e a aliança são os frutos amargos que a vinha produziu ao dono da vinha, Deus Javé. E o castigo logo veio, né? Eles se aliaram a outras religiões, duvidaram de Deus, e o castigo veio a destruição da vinha. Israel foi totalmente assaltado, assediado e tomado pelos assírios e pelos babilônios. Foram deportados ao exílio porque esqueceram o verdadeiro Deus. A segunda leitura, estamos na carta de São Paulo aos Filipenses, começamos domingo passado. Paulo apresenta o exemplo de Jesus. Paulo, né, ele se despoja completamente. Como Jesus se despojou completamente da condição divina, assumindo a condição humana, Jesus diz sim ao Pai até a morte e a morte de cruz, sem nenhuma reserva. É o grande hino que a gente vê de São Paulo, né? Filipenses 2, 1 a 11. Aquele que era de condição divina não se apegou a essa condição e assumiu a condição humana, sendo obediente até a morte e a morte de cruz.
No Evangelho, Mateus 21, 28 a 32, 4 versículos, nós continuamos a refletir sobre o discurso sobre a igreja, o discurso eclesiástico, a igreja que é a vinha do Senhor. Mateus fala aqui que há 2 tipos de sim. Vimos no domingo passado que todos somos chamados a trabalhar na vinha. Nada de ficar dizendo que ninguém nos contratou. Hoje nós veremos qual pode ser a nossa resposta a este chamado para trabalhar na vinha do Senhor. E aí tem outra parábola que Jesus ensina por parábolas. Um pai tinha 2 filhos e a ambos ele dá a mesma ordem. Vai trabalhar na minha vinha, que é o reino, né? A reação dos filhos em relação à vontade do pai era diferente. O primeiro diz que vai e não vai. O segundo diz que não vai e acaba indo. Um diz sim e não faz. O outro diz não e faz. A parábola questiona-nos, então, qual dos 2 que fez a vontade do pai? A resposta é muito clara. Quem fez a vontade do pai não é aquele que disse sim, mas aquele não quem disse sim, mas quem fez a vontade do pai. O importante não é a teoria, é a prática. A parábola tinha o endereço certo. Os 2 filhos representam os 2 grupos que haviam no tempo de Jesus. O dos pecadores inveterados, que os judeus deixavam à margem, e aqueles que se achavam os justos, os salvos, os justos estabelecidos. Os judeus se acreditavam ser os justos estabelecidos, os fiéis praticantes da lei, que há séculos tinham dito sim a Deus na aliança, como vimos na primeira leitura, mas não cumpriram a aliança coisa nenhuma. E agora rejeitam o Cristo enviado de Deus e ficam fora do reino. O modo como viviam o seu sim à lei os levou a dizer não ao Evangelho de Jesus. Ao contrário, os pecadores inveterados eram os cobradores de impostos, as prostitutas, os doentes, os paralíticos, que por muito tempo disseram não à vontade de Deus expressa na lei, mas agora acabaram dizendo sim ao apelo de Jesus e entraram no reino seguindo a sua proposta. É interessante notar que esta parábola só foi narrada por Mateus, como a de domingo passado também, dos trabalhadores da vinha. Um cobrador de impostos, antes considerado um pecador público, é agora um discípulo ardoroso de Cristo. Após a morte de Jesus, a profecia se realiza. As comunidades cristãs formadas por aqueles pagãos, os segundos, estavam sendo os primeiros a trabalhar na vinha. O que isso quer dizer para nós? Também em nossos dias, Deus continua tendo esses 2 filhos. Alguns dizem sim no batismo, na missa, em algumas práticas religiosas, mas depois na vida concreta transformam um sim em muitos nãos. Mas por que nós não amamos como Jesus? Não perdoamos, não somos solidários com os que sofrem. Outros nunca disseram um sim explícito para Deus, mas na prática cada dia amam um irmão, sacrificam-se uns pelos outros, executam boas obras, obras de caridade. Estes, ainda que não batizados, são verdadeiros filhos de Deus, né? E como é que nós vamos nos conhecer que são discípulos de Deus? Pelo amor, se amardes uns aos outros. Há muitos que se dizem católicos e afirmam, Cristo sim, igreja não. Não é possível ser cristão e prescindir da igreja. Somos cristãos pela graça de Deus e essa graça nós a recebemos da igreja, fundada por Jesus como sacramento universal de salvação, sinal e fonte em favor de toda a humanidade. Meus queridos irmãos e irmãs, eu pergunto, a qual grupo pertencemos? A qual filho nós nos assemelhamos? Ao primeiro ou ao segundo? Ou um pouco de cada um deles? Ou seria melhor que fôssemos um terceiro filho do qual a parábola não fala? Aquele que diz sim e vai mesmo. Um abraço grande a todos e a todas. E não esqueçam, meus queridos e minhas queridas, que nós já temos aí a novena de Natal. Busque na secretaria. Não pode fazer aglomeração, mas você reza na tua família. Já chegou faz 15 dias as novenas de Natal.
esse projeto foi organizado por mim aqui na Arquidiocese, coordenado por mim. As novenas de Natal da Arquidiocese de Curitiba. Participe! Também eu queria dizer para vocês que do dia 3 ao dia 12 de outubro, teremos a 33ª Festa da Padroeira. Eu quero que vocês participem, tá? Então, vocês vão ver que dia 3 é sábado, a grande abertura às 8 horas da noite. No domingo, dia 4, missa às 7h30 da manhã e às 10 da manhã. No dia 5, 6, 7, 8, 9 e 10, de segunda a sábado, missa sempre às 8 da noite. E no dia 11 e no dia 12, domingo e segunda, missa às 7h30 da manhã e 10 da manhã. Todas as missas serão transmitidas, porque nós só temos 88 lugares aqui. 88 lugares sentados e mais 12 na equipe de celebração. 100 pessoas no máximo. E nós queremos já alertar a vocês e pedir, participem. Em todas essas 13 missas estaremos vendendo um potinho de 200 gramas de bolo no pote, feito pelas nossas funcionárias com os ingredientes doados por vocês aqui da paróquia, para ajudar nós a instalar as câmeras. Vocês sabem que fomos assaltados e vai custar uns 10 mil por aí, e eu espero conseguir a metade nessas noites vendendo o bolinho no pote. Colabore, participe, um abraço grande!